Olá, sou o Guilherme e estou aqui para te apresentar um mini curso de Excel que provavelmente vai contribuir muito para a sua formação e ajudar na sua entrevista de emprego. Então, vamos ser objetivo, né? Introdução: por que aprender Excel? A partir do momento que você quer trabalhar em uma empresa no setor administrativo, é muito provável que esse nomezinho aqui apareça em um dos requisitos para a vaga, né? Por quê? Porque a maioria das empresas, elas trabalham com muitos dados. Esses dados, geralmente, até para facilitar, né, ou trabalhar com eles, eles são colocados em planilhas, que a gente pode chamar também de base de dados. Então, o que acontece? Essa base de dados, geralmente é feita em Excel, ela precisa ser manipulada por alguém. Esse alguém pode vir a ser você, desde que você cumpra com os requisitos necessários. É muito fácil você achar alguma empresa procurando algum profissional que conheça Excel, porque realmente é muito utilizado. Diversas empresas. Empresas montadoras geram relatórios anuais, semestrais, trimestrais, bimestrais, enfim, de vendas, de margem de lucro, algum prejuízo se houver, enfim. Já falei sobre usabilidade, né? Que é a questão das bases de dados e o fluxo de dados que costuma ser grande. Por exemplo, uma planilha do Excel pode comportar dados de um ano inteiro de vendas de determinada empresa. Então, a partir do momento que trabalha com muitos dados, é realmente uma massa de dados, fica importante a gente falar sobre gerenciar o gerenciamento desses dados. Então, isso traz a gente também a querer um controle maior dessas informações. Então, como é o Excel? Vamos pular um pouco a teoria. Vamos entender a interface básica dele. Como é que funciona. Essa aqui é a página inicial. Não se preocupa ainda com essa planilha aqui. Essa é a base de dados que a gente vai estar usando daqui a pouquinho, os exemplos. Mas quando você abrir o seu, a princípio ele vai estar assim, totalmente em branco e tal, com as abas bonitinho. A interface pode te assustar um pouco no começo, mas logo ela vai ficando mais simples, certo? Então o que é importante a gente conhecer de momento? A gente tem aqui o que a gente chama de colunas e linhas, certo? Até o momento não tem nada novo para você. Aqui coluna e linha a gente vê até na escola, em todo canto. Aqui no Excel, cada célula, esse quadradinho que está selecionado de verde aqui, a gente chama de célula. Cada célula possui um endereço, que é dado por uma coordenada. Essa coordenada é definida pela letra da coluna e pelo número da linha. Essa aqui você pode ver que é a célula A1. Se eu pular para essa aqui, ela está na coluna G e na linha 8. Você pode ver que fica até destacado aqui para a gente. Então, G8. Certinho? Então, é assim que a gente vai endereçar e referenciar dados. Por exemplo, eu tenho aqui escrito meu nome, Guilherme. Ele está escrito na célula A1. Então, eu nunca vou falar para o programa, por exemplo, Guilherme. Eu vou falar A1 quando eu quiser me referenciar a essa célula. Entendeu? Para ficar mais fácil de o programa, para o programa poder, né, para tornar possível a compreensão dele do que você quer. Então, pulando um pouco dessa parte técnica, a primeira coisa que você precisa aprender é estilizar. Exatamente, uma planilha bonita vale muito, realmente. Então, alguns comandos o Excel, algumas funções, né? Comandos ainda não. Algumas funções o Excel já te traz aqui de mão. Por exemplo, a de mudar a fonte do seu texto. Posso escolher, por exemplo, essa aqui, e escrever meu nome, vai estar diferente. Essas linhas divisórias eu posso estar usando para redefinir o tamanho. Tamanho e largura. Altura e largura, no caso. Da minha célula. Do jeito que eu preferir. Certo? Só que você pode ver aqui, por exemplo, eu puxar muito para baixo, esse nome não está centralizado. Isso aqui
não é muito interessante para mim. Eu prefiro ele centralizadinho na célula. Então eu posso vir aqui no setor de alinhamento, né? Eu posso clicar aqui no meio, pronto, está centralizado. Só que ainda assim o texto está muito no canto, eu quero que ele fique exatamente no centro da célula. Então o que eu posso fazer? Eu vim aqui embaixo também, centralizar o conteúdo, pronto. Agora meu nome está exatamente no meio da célula. O que mais que eu posso estar fazendo? Posso estar aumentando, diminuindo o tamanho do meu texto. Eu posso estar deixando ele em negrito, em itálico e sublinhar ele, certo? Sendo que esse sublinhado ainda tem um duplo, caso você prefira, ou precise, dependendo, né? Além dessas opções, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem essa tintazinha, que é a cor do preenchimento. Quando você passar o mouse em cima, você sempre vai ver o que essa função representa, o que ela deveria estar fazendo. Cor do preenchimento, certo? Tá amarelo, né? Se eu clicar aqui, o fundo dessa célula vai ficar em amarelo. Só confirmar se está gravando o áudio, tá? Ok. E ele vai estar amarelo o fundo. E esse Azinho, ele significa a cor da fonte. Então eu posso colocar um fundo, por exemplo, verde escuro e uma fonte branca. Contrastar. Então, outras funcionalidades que eu posso estar fazendo aqui, também a de colocar bordas nessas células. Como assim, bordas? Se eu clicar aqui em todas as bordas, a princípio não vai dar diferença, porque essa célula está preenchida. Se eu tirar o preenchimento dela, sem preenchimento é diferente de branco. Vale lembrar isso também. Vou colocar meu texto preto. Você vai ver aqui que ela está com uma bordazinha. Quando eu faço isso com mais células, fica mais visível. Pode ver aqui que essas estão mais cinzas, elas estão transparentes. Essas aqui já estão pretas, sólidas. O que isso significa? Quando o Excel te trazer essas linhazinhas cinzas mais claras, significa que elas são imaginárias. Elas só vão te ajudar a organizar o seu documento enquanto ele está sendo desenvolvido. Porque, por exemplo, se eu clicar para imprimir, você pode ver que só tem borda onde eu realmente coloquei uma borda. Certo? Então, essas linhas cinzas são visuais. Se você de fato quiser bordas no seu documento, você pode estar utilizando essa função aqui. Tem vários estilos de borda. Você pode colocar as bordas externas mais espessas, para, por exemplo, as de dentro dessa tabelinha ficarem mais finas. Pode ver aqui que na impressão já vai dar uma diferença. Pode ver aqui que está um pouquinho mais grosso, por dentro está mais fino. Certo? Existem bordas diferentes estilos. Você pode estar escolhendo aqui também. E com o lapisinho você clica na que você quiser utilizar ao seu gosto. Mas enfim, pulando um pouco essa parte de bordas, a gente tem aqui também inclinar texto. A gente, de fato, deixar o nosso texto um pouquinho na diagonal, certo? Isso aqui, realmente, você vai descobrir isso com o tempo e com curiosidade. Ao ponto que você vai mexendo, vai esclarecendo muita coisa. Tem coisas que, de fato, são bem intuitivas. Essa de orientação mesmo, pode girar o texto para cima. Você pode dar uma brincada aqui para você ir descobrindo como que funciona a funcionalidade, certo? Outra função que é muito utilizada é essa de mesclar e centralizar. Por exemplo, ainda nessa tabela aqui, eu quero que essa primeira linha toda seja só o título, seja só o meu nome. O que eu posso fazer? Eu não preciso pegar essa linha A e esticar ela toda. Até porque aqui continua sendo uma coluna só. Concorda? Então, o Excel traz essa função para a gente de mesclar e centralizar. Então, eu posso fazer essas 4 colunas tornarem uma. Entende? Já fica como título, já fica separado das demais e eu posso utilizar essas 4 colunas embaixo normalmente do jeito que eu preferir. Outra coisa interessante que o Excel traz para a gente é a formatação dessa célula de tipo, a tipagem dela. Por exemplo, nesse caso aqui está escrito número, né? Eu posso vir nessa opção que está geral, clicar nessa setinha aqui, que ele vai me mostrar alguns formatos que ele me entrega. Se eu utilizar, por exemplo, esse data abreviada, nesse campo, posso digitar, por exemplo, 15/4
ele já vai formatar automaticamente para mim essa data, entende? No formato de data abreviada. O que seria a data completa? Quando ele der essa hashtag aqui, é porque provavelmente não cabe nessa célula o que ele quer dizer. Nesse caso, você tem duas opções. Você pode ficar arrastando aqui até dar o tamanho, né? E testando. Ou você pode dar 2 cliques, que ela já vai se ajustar automaticamente ao tamanho que deveria ficar aqui. Certo? Quinta-feira, 15 de abril de 2021. Vamos ver outros formatos que a gente tem aqui. Eu posso usar o formato moeda para representar dinheiro. Quero, por exemplo, deixa eu colocar esse como geral ainda. Salário. Certo? E essa sim, nessa célula eu vou colocar como moeda. Eu quero definir um salário, por exemplo, de 7.580. Você vê que quando eu dou um Enter, ou quando eu saio da célula, ele já formata bonitinho esse texto para mim, já coloca R cifrão, já coloca ponto, já coloca vírgula. Isso independente do valor que eu colocar aqui dentro. Lembrando aqui, né, que eu posso dar 2 cliques. Ele já vai estar realizando a formatação para ficar bem visualmente para mim. Outra coisa que eu posso fazer, por exemplo, juros, é formatar esse campo como porcentagem. Ou seja, colocar 75, ele já vai formatar 75,0%. Ah, mas eu não acho interessante na minha planilha eu estar colocando essa vírgula e os 2 zeros. O Excel também te ajuda com isso. O que eu posso estar fazendo? Você vê que tem esses zerinhos de aumentar casas decimais e de diminuir casas decimais. Então, eu posso estar alterando aqui essas casas decimais para ficar mais bem visualmente, mais bonito visualmente a minha planilha. Lembrando que automaticamente, quando você reduz as casas decimais, o Excel ele arredonda para você. Por exemplo, tem aqui 75,9, certo? 75,90, ok. Eu não quero essas duas casas decimais. Se eu fosse arredondar isso, ficaria 80%, certo? Aliás, viajei aqui, ficaria 76%. Então você pode ver que o Excel automaticamente, se eu colocar para diminuir mais uma casa decimal, ele vai pular aqui para 76, para que minha base ela fique arredondada. Então ele não vai simplesmente pegar esse 75,9 e transformar em 75. Por quê? Porque ficaria uma coisa distante da realidade e não é isso que a gente quer quando a gente está trabalhando com muitos dados. A gente quer a coisa mais exata possível. Do mesmo jeito funciona com o número. Por exemplo, eu tenho 15,10, ele vai formatar como 15, certo? Você pode ver até aqui, está contabilizando os 10 centavos, só que ele está arredondando para baixo. Se eu colocar 15,5, 15,50, certo? Se eu diminuir essas casas, ele arredonda para 16. E esse arredondamento ele funciona como? Se o número for maior ou igual a 5, ele arredonda para cima. Por exemplo, se tiver um 15,4, ele vai me arredondar para 15, certo? Um 15,49 ainda é 15. Já um 15,5 é 16. Então, de 5 para cima, ele vai estar arredondando para o número posterior, certo? O que mais que eu posso estar fazendo aqui? Em estilos, na aba de estilos, a gente tem um campinho chamado formatação condicional. O que eu posso fazer? Não se preocupa com o que eu vou estar fazendo aqui ainda. Eu vou estar te mostrando como a gente pode estar montando essas fórmulas mais adiante. Mas se eu colocar uma fórmula que soma conteúdo de B e conteúdo de C3, de B3, né, e C3, tá ok. Eu posso estar colocando esse aqui como moeda também. Aqui coloco 1 de 8 2021, ele já pega. Deixa eu colocar como data abreviada também para ficar mais bonitinho. Aqui é 1 do 9, como se eu tivesse passar isso para cá. Se eu tivesse recebido essa quantia em dinheiro, para me ajudar um pouquinho aqui também, né? Essa quantia
no mês 8, né? E essa quantia de dinheiro no mês 9. Vou colocar aqui 1.750, só para ficar um número mais quebradinho. Essa função aqui, ela vai realizar a soma desses dois, certo? 3.350, tá ok. O que eu posso fazer com essa formatação condicional? Eu posso fazer o seguinte. Eu tenho aqui nova regra e ele vai me dar uma série de opções, certo? Então, eu posso aqui, ó, utilizar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas, certo? Então, eu vou formatar a célula se, né, se ela for maior do que 4.000, eu vou estar realizando essa seguinte formatação. Você pode ver aqui, ó, eu clico nessa setinha, seleciono a célula que eu quero formatar ela, né, condicionalmente, deixa eu apagar o que eu já tinha feito. Eu clico nela, você vai ver que ele já coloca automaticamente. Então, tudo que eu preciso fazer é clicar nessa seta ou apertar Enter. Aqui embaixo, em visualização, eu defino um formato de formatação. Então, eu clico em formatar. Eu quero, por exemplo, tá pegando aqui, colocando um sublinhado duplo no meu texto, né, no meu número. Eu quero colocar uma cor verde, porque é sinal que eu estou acima da minha média, certo? Eu vou colocar aqui um negrito também, só para dar uma realçada. Você pode notar que não dá para a gente mudar a fonte, não dá para mudar o tamanho. A gente pode mudar também aqui preenchimento. Eu quero colocar esse fundo, deixa eu ver, esse amarelo clarinho, certo? Essa fonte de cor assim. Vou dar um OK. Ele já colocou aqui, né, o estilo do jeito que eu defini. Eu posso estar dando um OK aqui de novo, certo? No caso aqui, não entendi. Operação. Ah, sim. Eu não coloquei uma condição, certo? Eu deveria colocar se ela for maior que 4.000. Eu tinha colocado na primeira vez que eu exemplifiquei, só que eu não tentei a isso. Vou dar uma verificada no que maior que 4.000. Eu estar editando ela. Essa regra eu posso excluir. Deixa eu criar outra. Fica mais simples pra gente. Tananã, 4.000. Formatar. Vou colocar só um texto aqui para dar uma agilizada na nossa vida. Certo? Ok. Pode ver que não mudou nada por enquanto, mas a regra, eu vim aqui em gerenciar regras, ela ainda existe. Certo? Então, o que que acontece? Quando essa funçãozinha me retornar verdadeiro, ou seja, quando D3 for maior do que 4.000, ele vai deixar o meu texto azul. Vamos testar? 1.600 para 4.000, a 2.400, vai ficar exatamente 4.000. Aí eu te pergunto, por que o texto ainda não ficou azul? É o que a gente chama, que a gente vai entrar agora em operações lógicas, certo? Eu defini aqui que ele vai colocar o meu texto em azul assim que esse número for maior do que 4.000. E maior do que 4.000 não é igual a 4.000. Na programação, isso são coisas diferentes. Então, o meu texto aqui só vai ficar azul se ele for maior do que 4.000. Por exemplo, se eu colocar 1.601, ele já vai ficar azul. Entende? Então, a partir de R$ 4.000, sem contar 4.000, ele vai estar mudando a cor desse meu texto. O que eu poderia fazer se eu quisesse, por exemplo, editar essa regra para aceitar também o 4.000? Eu tenho dois jeitos de fazer isso, certo? Eu posso colocar se D3 for maior do que 3.999, só que aí tem um problema. Porque, por exemplo, se eu tiver um 3.999,2 centavos, 1 centavo, ou qualquer coisa acima de 3.999, ele já vai entender isso como verdadeiro. Então, qual que é o ideal que eu estar fazendo? Na frente desse símbolo de maior, eu coloco um igual e 4.000, ele vai estar funcionando perfeitamente para mim. Agora, se eu colocar 1.500,
ele vai voltar a ser preto. Mas se eu colocar um 1.600 e aqui a soma der 4.000, ele volta a ser azul. Para que serve essa formatação condicional? Para a gente estar mexendo com dados de forma mais legível, para quem for ver essa tabela depois. Eu posso estar colocando, por exemplo, uma taxa de juros que a empresa vai pagar acima de determinado número. Esse número ele fica verde e abaixo de determinado número ele fica vermelho, para eu estar definindo a margem de lucro ou prejuízo. Entende? Então acaba que é puramente visual, mas já dá um diferencial muito grande nas planilhas que você está fazendo. Este formatar como tabela não convém por enquanto, estilo de célula também não. Esses três a gente pode estar usando, pode estar explorando ele, né, mais para frente um pouco. E esse classificar e filtrar eu vou estar mostrando também, mas que você pode estar fazendo nessa planilha. Nessa segunda aba aqui de inserir, a gente pode estar inserindo, por exemplo, símbolos. Você clica aqui em ilustrações, formas, eu posso colocar rostinho sorridente. Eu clico nele e defino aqui o tamanho que eu vou querer, né? Coloco ele em qualquer lugar da minha planilha. Eu posso estar definindo tanto uma cor de preenchimento quanto uma cor de contorno. Se eu quiser um contorno branco, se eu quiser um preto. Eu posso estar definindo alguns efeitos mais complicados? Não, porque isso não é um texto. Mas esses aqui, tem muita coisa pré-pronta, que já dá para eu estar brincando. Então, é uma coisa que de fato você vai brincando e vai descobrindo, sabe? Com o tempo. E acho que já está de bom tamanho, né, para uma primeira aula. A partir da próxima aula, o que eu posso estar te mostrando? Fora a interface básica, a formatação textual que a gente já passou, a gente vai estar entrando aqui numa introdução às fórmulas, né? A gente começa a pensar um pouco em como que a gente vai trabalhar com esses dados que a gente já montou no Excel, certinho? Então, até a próxima aula, eu te aguardo por lá, ok? Obrigado por ter me assistido até aqui.